instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oh, 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 oh. Vamos neste momento elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso amigo, a Deus, nosso Pai misericordioso, e a todos aos bons amigos que estão presentes neste momento, nos fortalecendo e nos amparando. Vamos procurando esquecer os problemas, as preocupações que nos afligem e estarmos aqui por inteiro, de corpo, de coração e de alma, asserenando os nossos corações. Vamos imaginando, querido amigo Jesus, nos olhando. E Ele nos toca, e neste toque vamos sentindo suas energias de paz tomando conta de todo o nosso corpo físico. Vamos vislumbrando a sua luz nos envolvendo e o seu amor nos protegendo de tudo que nos aflige. Vamos agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui nesta casa abençoada que nos acolhe, por mais esse dia de vida. Vamos pedindo a Ele serenidade para aceitar todas as coisas que não pudermos mudar em nossas vidas, coragem para mudar aquela que já podemos mudar, e sabedoria para distinguir uma da outra. Vamos pedindo aos amigos espirituais que fortaleçam a Marlene, que irá fazer a palestra desta noite,
envolvendo em luzes, em vibrações de serenidade, que suas palavras possam nos trazer a força espiritual que tanto necessitamos. E juntamente com Jesus, vamos até Deus, dizendo a prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofendidos. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite. É com muito prazer, muito carinho, que a gente hoje recebe aqui na nossa casa, pela primeira vez, a dona Marlene Sais. Ela é fundadora e dirigente do Centro Espírita Caminho da Luz, ali no bairro da Água Rasa. Há 36 anos já? 38? Nossa. E ao lado de companheiros, o Carlinho e a Soraya, ela apresenta o programa A Caminho da Luz, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 14 horas, pela Rádio Boa Nova. Como a gente já sabe, né? AM 1450. Com transmissão na TV Mundo Maior, às 16 horas, através do site www.tvmundomaior.com.br. E ela é autora de 3 romances, ditado pelo espírito Luizinho. Insensato Corações, foi o primeiro, né? Nas Águas do Mar da Vida. Quando o Amor Vence o Ódio. E esse é lançamento. Um Amor do Passado. Lindos, né? E os livros, como vocês viram na hora que entraram, eles estão à venda lá na entrada. E a dona Marlene vai estar aqui no hall autografando ao final da palestra, tá? Vamos recebê-la com muito carinho. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez, nessa casa de uma acolhida fantástica, maravilhosa, uma energia extraordinária. Então, somos muito felizes por estar aqui. E só para complementar que todo o nosso trabalho é psicografado e
Toda a renda desse trabalho é destinada ao Recanto do Idoso Nosso Lar, que é o nosso abrigo de idosos na Vila Carmela, Bom Sucesso, Guarulhos, onde nós cuidamos de 100 velhinhos que moram conosco já há 20 anos. Bem, nós vamos então, nesta noite, falar sobre o Sermão da Montanha. Se nós não tivéssemos nenhuma legislação no mundo que nos levasse a fazer coisas boas, e tivéssemos apenas o Sermão da Montanha, seria para nós o maior código de ética conhecido e que nós poderíamos pautar a nossa vida de uma maneira extraordinária. Gandhi já dizia que se Jesus não tivesse deixado nenhum outro ensinamento para nós, mas tivesse deixado só o Sermão da Montanha, seria o suficiente para nós deixarmos de ser pequenos aprendizes do Evangelho e nos transformaríamos em irmãos mais evoluídos. Nós vemos já no capítulo 5 do Evangelho, o bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece uma certa incoerência, não é? Como é que alguém pode ser bem-aventurado estando aflito? E Jesus, na sua sabedoria, ele já nos mostra que a aflição é uma ferramenta de trabalho, é uma ferramenta propícia para que nós possamos exercitar a nossa compreensão, a nossa aceitação, a nossa resignação. E as nossas aflições, elas são todas movidas pela justiça divina. Deus nos ama incondicionalmente. Ele nos cria para a evolução. E qualquer aflição que aporte à nossa alma, ela não é uma injustiça de Deus. Deus não castiga nenhum dos seus filhos. Ele nos criou simples e ignorantes para sermos levados à busca da sabedoria sem perdermos a simplicidade. Porém, nesse caminhar que nos é ofertado pela bênção da reencarnação, nós ainda erramos. Nós somos pequenos aprendizes, nós erramos em muitas oportunidades. E nesses erros, em muitas ocasiões, nós ferimos as pessoas. Nós matamos esperanças. Lá atrás nós matávamos mesmo o corpo físico. Agora melhorados, nós ainda matamos sonhos daqueles que caminham conosco. Matamos esperança, matamos ideais com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos. E todas as vezes que nós causarmos a alguém algum tipo de dor ou sofrimento, nós estamos infringindo a lei de Deus. E se a lei de Deus é justa, precisaríamos retornar em algum momento para que esta justiça das aflições nos alcançasse. Todas as provas que nós temos hoje, os dissabores, as tormentas, os tumultos, que por vezes nós perguntamos, mas por que acontece isso comigo? Será que Deus me esqueceu? Será que Deus estava negligenciando no amor por mim? Porque nós não entendemos que todos os fatores que hoje nos empurram para uma evolução através do sofrimento, eles estão inseridos na justiça divina. Se eu feri alguém no passado de uma maneira consciente, de uma maneira despótica, esse alguém pode até me perdoar em algum momento, mas eu tenho um débito para com a lei de causa e efeito. Eu infringi a lei soberana de Deus, que é a lei do amor. Em algum momento, a justiça de Deus vai me alcançar e vai fazer com que eu me redima, com que eu reajuste. Quantas vezes nas famílias há aquele filho que os pais julgam que é um ingrato? É um filho ingrato. Fizemos tudo por ele, demos tudo o que podíamos em amor, orientação, cuidados, e este filho é ingrato. Muito provavelmente, este espírito que hoje recebemos como um filho muito querido, ele é um nosso credor. Muitas vezes, em algumas existências anteriores, nós fizemos para ele coisas horríveis. Machucamos o seu coração, machucamos a sua alma. E depois de algum tempo que nós nos preparamos, nós pedimos a Deus a oportunidade de recebê-lo de volta nos nossos braços, prometendo a Deus que agora nós não iríamos errar mais. Mas aquele espírito, embora sendo filho, embora nos amando, lá dentro dele tem alguma coisinha que incomoda. Ele não sabe explicar.
Ele não sabe por quê, mas em alguns momentos ele sente raiva do seu pai, sente raiva da sua mãe e passa a ter um comportamento que vai machucando o coração dos pais hoje. Ele pode não distinguir o porquê, mas é a justiça do passado se fazendo presente, porque aquele filho vai exigir mais de nós, maior dedicação, maior compreensão, melhores atitudes. E sem perceber, quando nós conseguimos ser pais adequados nessa existência, nós estamos cumprindo uma justiça das aflições e estamos ressarcindo um débito do passado. Nesse capítulo nós vemos que as aflições podem ter causas atuais, ou seja, causas desta existência. Puxa, mas por que causas dessa existência? Sim, por exemplo, nós temos o nosso filho, a nossa filha, e de pequenininho ele traz da escola a borracha, o lápis, o estojo, o livro, que não era dele. E nós não temos o cuidado de verificar como você trouxe. Ah, eu ganhei. Mas ganhou de quem? Vamos ver. Ah, ganhei do meu amiguinho. Não, o teu amiguinho não podia te dar. O papai dele, a mamãe dele comprou com sacrifício. Vamos devolver. Esses pais que não tomam esse cuidado de orientar os filhos, dali a pouco ele vai crescendo, ele traz um celular que ganhou de alguém. E por omissão ou por comodismo, esse pai e essa mãe não têm o cuidado da orientação. Lá na frente, o que se pode esperar? Que este hábito, que começou a aflorar na infância, porque o espírito trazia uma tendência, mas não foi orientado, esse hábito vai ficando maior e lá na frente, esse filho ou essa filha vai roubar as pessoas. E nós vamos sofrer. São causas atuais. Ou seja, nós malbaratamos as oportunidades de orientar os nossos filhos e vamos ainda nesta existência ter grandes aflições causadas por nós mesmos. Uma pessoa que sabe que toda a sua família tem lá no seu DNA uma propensão ao diabetes. Ela tem esse conhecimento, ela sabe disso, mas ela não acompanha, ela não se cuida, ela não tem uma alimentação regrada, ela não faz os exercícios, ela sabe que pode acontecer, mas ela não dá muita importância. Em algum momento, o diabetes desponta na sua vida. Poderia ter protelado, poderia nem ter acontecido, se ela tivesse sido cuidadosa. São causas atuais. E por aí vai. E as causas anteriores? São aquelas provas, aqueles testes que nos visitam hoje, sem que nós tenhamos feito nada para isso. Uma pessoa tem muita pneumonia, tem um enfisema, tem problemas que aparentemente seriam de um fumante. Mas ela não é fumante, ela nunca fumou. Mas os seus pulmões trazem determinadas carências. Ela traz determinadas situações nos seus brônquios, na sua parte respiratória, que é condizente ao fumante. Se ela não fumou agora, mas ela traz uma marca no seu perispírito de atitudes que no passado ela teve. São causas anteriores. Hoje, por exemplo, aquilo que nós fazemos de agressão ao nosso corpo físico, nós estamos semeando para futuras encarnações. Lá na frente, quando nós colhermos o fruto dessa semeadura, nós teremos a consciência de que são causas anteriores. E provas que nós temos, a pessoa desenvolve um câncer, ela apresenta uma doença que não consegue se curar, mas ela procurou nesta existência ter o seu comportamento adequado, são causas anteriores. Porque na bênção da reencarnação, nós projetamos a nossa vida, nós participamos do nosso projeto reencarnatório e junto com os nossos amigos espirituais, nós vamos construindo na nossa encarnação determinadas etapas que irão nos trazer a oportunidade de demonstrarmos a fé, a esperança, a resignação, e algumas situações que nos mostrarão a
necessidade de amarmos a Deus. Dessa forma, nós teremos o bem e o mal sofrer, como está lá no Evangelho de Jesus. O que é o bem sofrer? Recebemos uma prova complicada. Por exemplo, trouxemos uma deficiência física e aquilo nos incomoda. Nós somos revoltados. Por que Deus fez isso comigo? Por que Ele me esqueceu? Eu não merecia isso. É o mal sofrer. Ou seja, eu trouxe uma oportunidade de poder ressarcir com a lei de causa e efeito, oportunidade de evolução, mas eu estou apresentando revolta. Eu estou tendo compromisso comigo mesmo, estou sendo um mal sofredor. Ou seja, vou amargar aquela situação, mas não vou tirar proveito evolutivo daquela oportunidade, porque passei uma vida com a rebeldia, não tendo a resignação. E o bem sofrer é o contrário. Todas as dificuldades que nós temos na nossa vida, nós vamos encarar com galhardia, com fé, com esperança, com aquela proposta de vida. Se Deus me deu essa oportunidade, eu vou vencê-la, eu vou superá-la. Então nós podemos escolher. Aquele que pratica o mal sofrer, o que vai acontecer? Vai ter que voltar numa outra vez, talvez com a situação até agravada, até que consiga aceitar uma prova irreversível como oportunidade de evolução. E isso vale para a parentela também, não é? Quantas vezes nós temos a família ou a parentela, temos ali pessoas com as quais nós não afinamos de modo algum. Só de olhar sai faísca. A primeira palavra soa mal no nosso ouvido. Nós não conseguimos ver naquela pessoa um irmão nosso. É o mal sofrer. Por quê? Nós estamos tendo a oportunidade de caminhar lado a lado para podermos nos harmonizar e não estamos fazendo nada para isso. Muito pelo contrário, estamos ainda fomentando dentro de nós aquela aversão. É o mal sofrer. Significa que voltaremos várias vezes juntos para conseguirmos nos harmonizar. Os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Algumas pessoas entendem como pobre de espírito aquela pessoa miserável, aquela pessoa ignorante, aquela pessoa paupérrima. E não é isso que o Evangelho nos fala. O Evangelho nos fala de uma forma diferente. Ele nos diz que pobre de espírito é aquele que não tem espiritualmente a soberba, o orgulho, a vaidade, a ambição. Ele tem uma pobreza de vícios morais. Ele tem o seu sentimento de humildade aflorado. Ele procura não ter nenhuma arrogância. Não é aquela pessoa que se julga superior às outras, que entende mais, que sabe mais, que sempre tem razão, que sabe tudo, que está num nível superior. É a pessoa que desenvolve a humildade. Nós vemos no caminhar de Jesus todos os seus passos revestidos da mais pura humildade. Ele, o Espírito Maior, ele, o modelo e guia, que se fosse como nós, estaria numa posição de soberba. Mas não, ele nos demonstrou que, para sermos pobres de espírito, precisamos sim desenvolver esse sentimento. Entendemos que todas as pessoas estão no mesmo nível. Alguns podem ter uma intelectualidade maior, uma posição financeira superior, mas em espírito, todos nós que estamos aqui na Terra, estamos num patamar similar. Ou seja, estamos aprendendo, estamos lutando, estamos caminhando, estamos nos esforçando e estamos errando. Estamos errando também. Não vamos ter a pretensão de não errar, vamos errar bastante. Mas diante de cada erro, nós vamos aprendendo e nós vamos nos evoluindo. O quem se elevar será rebaixado é exatamente esse. Quando nós nos julgarmos em alguma posição de destaque, vamos estar preparados, porque o tombo vai chegar, não é? É aquela passagem que diz, quando você for a um local,
Você não ocupe as cadeiras de destaque. Você não vá naquele ponto para que você seja o centro da festa. Porque pode chegar o dono da festa e pedir que você troque o seu lugar com outro. É importante nós lembrarmos disso, né? E os mistérios ocultos aos sábios e prudentes, aquele que Jesus nos fala, por quê? Porque ele veio falar aos pequeninos. Ele não veio falar aos sábios, porque os pretensos sábios julgam-se detentores de muita sabedoria. Ele veio falar aos simples, aos humildes, porque são aqueles que captam o Evangelho. Não sei se vocês já conversaram com alguém que disse assim, eu não gosto do Evangelho. Eu já conversei com várias pessoas assim, eu não gosto do Evangelho. Porque tudo que fala ali é meio que impossível de nós vivenciarmos. É interessante, é um ponto de vista. Porque Jesus veio trazer o Evangelho aos simples, aos humildes, aos pequenos, para que nós pudéssemos nos aprimorar no conhecimento da sua lei. E os prudentes, aquele que em tudo que vai fazer, faz muito questionamento, muita exigência, quer prova, né? É interessante aquela pessoa que diz assim, eu só acredito vendo, eu só acredito que o Espírito é imortal se eu ver o Espírito. Impõe para Deus. Deus tem que me dar uma prova, como se Deus estivesse muito preocupado em nos provar alguma coisa. Ele já nos prova com o universo. E aquela pessoa que se julga muito prudente, ela não quer abraçar um caminho diferente, então Jesus não veio para esses. Jesus veio para os humildes, para os pequeninos. E veio nos falar do orgulho e da humildade. O orgulho é uma doença terrível. A pessoa orgulhosa, ela sofre muito. E ela faz os outros sofrerem, porque ela nunca está feliz. Ela está sempre achando que foi agredida, foi ferida, foi prejudicada. O seu amor próprio é demasiado. E esse orgulho faz com que a pessoa não veja as belas coisas da vida, com que ela não tenha paz. Jesus nos fala então que é a humildade que nos faz ser pobres de espírito. Vamos lá. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Puro de coração, será que dá para nós sermos? Jesus nos fala da criança, né? Daquele menino, da pureza da criança, quando ele diz, deixar vir as minhas pequeninos. Por quê? Porque a criança, ela briga com o amiguinho por algum brinquedinho, por alguma coisa, 2 minutos depois, eles já estão de novo em paz. Já estão brincando, já estão se abraçando, já não guarda rancor. É essa pureza que Jesus fala para nós não guardarmos rancor. Que pena que agora nós já não somos mais assim, não é? Conforme nós vamos crescendo, nós vamos dando importância a muitas coisas que na verdade não teriam importância. É muito comum nós vermos aquele irmão que brigou com o outro irmão na adolescência e agora os dois já são velhinhos e não se falam. Nunca se perdoaram. Isso é muito comum. Nós vemos aquele pai, aquela mãe que acabam tendo um desentendimento com o filho. Eu tenho tido, infelizmente, a oportunidade de atender algumas pessoas lá no Caminho da Luz, alguns filhos e filhas, que têm verdadeiro ódio da mãe e do pai. E que a mãe ou o pai já estão velhinhos e eles não se visitam mais, não se falam mais. Não tem essa pureza de coração que Jesus nos fala. Que nós não podemos guardar rancor. Nós não podemos ter ódio. Nós não podemos ter esse ressentimento. Porque a vida é muito curta. É por isso que ele nos diz que antes de nós falarmos com Deus, de oferecermos a Deus qualquer prece, é preciso olhar no nosso coração e verificar se nós estamos com ódio de alguém. Se nós estamos com raiva de alguém. Se acontecer isso, é preciso limpar primeiro de nós, ou seja, termos esta pureza de coração. Ter a pureza de coração significa olhar para o nosso semelhante e dizer, puxa, ele não está bem hoje. Isso tudo que ele está falando de uma forma que não é dele. Vou desculpar. A pureza é em ver nas outras pessoas as qualidades que ela tem.
Porque não tem ninguém que só tem defeito. E não tem ninguém que só tenha qualidades. Nós temos defeitos e qualidades. Mas nós achamos com facilidade as nossas qualidades. Mas não vemos as qualidades dos outros. Em contrapartida, com muita facilidade, nós vemos os defeitos dos outros. Mas não vemos os nossos próprios defeitos. A pureza de coração consiste em procurar levar sempre esta verdade que Jesus nos fala perante os outros. Quando ele nos fala da verdadeira pureza e mãos lavadas, ele nos alerta para as coisas exteriores. Quando ele vai à casa do discípulo e percebe que todos eles, é claro que é higiênico e é necessário lavar as mãos antes da refeição. Só que ele explicava que naquele ato, eles não estavam fazendo isso por uma medida de higiene. Era mais um ritual, era simbólico, mostrando o quanto é importante ter a limpeza exterior. E Jesus mostrou que o mais importante é ter a limpeza interior. Entendendo bem a proporção do ensinamento do Cristo, não que nós vamos faltar com os hábitos de higiene, mas Jesus quer mostrar que as coisas exteriores são de menor importância. O que vale mesmo é aquilo que está aqui dentro. É aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós entendemos, é aquilo que nós nos propomos a fazer, e não as demonstrações exteriores. O que adianta aquela pessoa, ela se dar um rótulo de que ela é religiosa, ela aceita Jesus, ela crê em Jesus, ela faz toda essa demonstração exterior, mas nas suas atitudes, ela engana, ela ludibria, ela rouba, ela machuca, ela fere, ela menospreza. É nesse sentido que Jesus fala. No exterior não tem nenhum valor. Aquelas pessoas que hoje em dia já não é muito comum mais, mas há um tempo atrás, aquelas pessoas que faziam promessas, né? Faziam promessas assim meio estranhas, de não cortar o cabelo, de não comer carne, de não ir no cinema, de não ir nas festas, coisas assim bastante, até hoje falando entre nós, fica uma coisa até meio infantil, mas existia. Hoje ainda existe. São demonstrações exteriores que não vão dizer nada para Deus. O que vai dizer é aqui dentro. Se nós extirpamos de nós aqueles sentimentos malévolos, julgar as pessoas, criticar as pessoas, prejudicar as pessoas, é nesse sentido que Jesus nos fala nessa bem-aventurança, que nós temos que desenvolver a luz interior e não nenhum tipo de demonstração exterior. E quando ele nos fala do cortar a mão dos escândalos, também num sentido simbólico, evidentemente, mostrando que tudo aquilo que nós fazemos e que sabemos que é injusto, que é inadequado, que nós não devemos fazer, seria possível arrancar um pedaço de nós do que continuar fazendo aquilo. Quando ele diz, arrancar o olho, se o teu olho só vê maldade, é simbólico, mas ele quer nos mostrar que, quando os nossos olhos só veem maldade, muito provavelmente em algum ponto da nossa vida, nós teremos a nossa visão prejudicada. Quando nós só vemos as coisas ruins, quando está lá no Evangelho, Jesus e Pedro caminhando, e vem lá um cachorro morto, já se decompondo, e Pedro fala para Jesus, mestre, cuidado, não passa por aqui que tem um animal morto. E Jesus, olhando o animal, fala, Pedro, presta atenção, vê que dentes lindos tem esse cão. Então mostra o quê? Que Jesus vê o lado bom das coisas, é ter um bom olhar, é saber olhar. A rosa tem espinho, mas ela tem o perfume e ela tem a beleza. Então nós vamos olhar este lado da rosa. E tem aquele que se prende ao espinho da rosa. Na nossa vida também tem essas situações. Se nós fizermos alguma coisa que deprime outra pessoa, vamos extirpar de nós esta situação, porque isso não é caridoso. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje em dia
está muito difícil ser manso e pacífico, né? Nós vivemos uma neura, nós vivemos um estresse tão grande. Nós estamos sempre com pressa, sempre atrasados, sempre correndo sem saber onde vamos chegar. Nós estamos vivendo num mundo cuja velocidade é tamanha, está nos deixando perder a mansuetude. Nós estamos sempre irritados, nós estamos sempre nervosos. Temos que tomar muito cuidado, porque isso vem causando para nós, atualmente, sérios transtornos emocionais, não é? Nunca se viu tantos consultórios de analistas, de psicanalistas, de psicólogos lotados. Nunca se viu. Porque hoje até a criança já tem estresse, até a criança já tem depressão. Antigamente isso era coisa de idoso. Hoje, a criança ou o adolescente já está depressivo, já está com síndrome do pânico, já está ansioso, porque essa mansuetude que Jesus falou para nós, ela praticamente já não existe mais. Nós estamos sempre nervosos. E ser pacífico, ou seja, levar a paz. Dentro da nossa casa, será que nós estamos conseguindo levar a paz? Ou somos aquela pessoa que quando nós chegamos, alguém já diz, e pronto, acabou o sossego, né? Tem aquela pessoa, ela põe a chave na porta, que já está lá, pronto, acabou o sossego da casa. Por quê? Porque aquela pessoa não leva a paz. A paz não é uma coisa que vem de fora para dentro. É alguma coisa que vai de dentro para fora, não é? Não se compra no supermercado. É um sentimento que nós temos que ir construindo no nosso interior. E como é que nós vamos construindo a paz? É procurar seguir os exemplos de Jesus. É procurar, diante das injúrias e violências. Injúrias. Alguém será que aqui já sabe de algum comentário maléfico com relação a você? Alguma calúnia? Alguma situação complicada que você não merecia, mas ficou sabendo que alguém fez aquele comentário ou fez aquele julgamento de você? Nesse momento, quando nós ouvimos isso, aquele turbilhão já se instala no nosso coração e nós já ficamos pensando como é que nós vamos devolver aquela injúria. Que momento nós vamos devolver aquela injúria? Como é que nós... Isso não vai ficar assim. Desaforo para casa eu não levo. Quantos de nós falam assim? Nós não sabemos ainda buscar a mansuetude e lembrar de Jesus, que deixou para nós exemplos fantásticos, toda a sua caminhada. Aquelas pessoas que o agrediam, que o criticavam, que faziam contra ele coisas inenarráveis. E Jesus mostrou a sua mansuetude. A violência. Nós somos violentos por natureza. Porque sabemos que somos um princípio vital, que passamos pelos reinos inorgânico e orgânico, pelo reino animal, vegetal, mineral. Fomos trazendo instintos. Todos nós ainda conservamos uma parte instintiva. Ou seja, quando eu vou pensar, eu já falei. Aí o meu lado instintivo, ele veio na frente, impetuosamente. E nós falamos primeiro para depois pensar. E quantas vezes isso nos custa muito caro. Quantas vezes nós perdemos um grande amigo, perdemos o emprego, desmanchamos o casamento, perdemos na família o carinho de alguém por uma simples palavra, por uma simples atitude, por um simples gesto. Porque aquele instinto animal, ele falou alto dentro de nós, ele nos empurrou. E quando nós percebemos, o estrago já estava feito. E às vezes não tem volta, não é? Mesmo que nós vamos pedir perdão, nós vamos pedir desculpas, às vezes não tem volta. Então a mansuetude é aquilo que Chico fala para nós. Se alguém falar uma coisa que você não goste, enche a boca d'água. Né? Não engole. Fica 2 minutos com a boca cheia de água. É o tempo que você tem para esfriar um pouquinho a cabeça. Depois você engole a água, depois você responde. São técnicas para nós que somos pequenos aprendizes do Evangelho. Quando ele nos orienta para sermos afáveis e dóceis, como é bom
nós estarmos perto de uma pessoa doce, né? De uma pessoa gentil, de uma pessoa amável. Lá no metrô, às 6 horas da tarde, né? Quando a pessoa precisa entrar, como ela gostaria de ter alguém afável e doce ali naquela multidão. Nós, com a correria da vida, nós não somos afáveis e nem doces, nem dentro de casa, que não é o metrô, né? Quando nós chegamos lá e vemos o filho que largou no meio da sala o tênis, a mala da escola, e nós já perdemos toda aquela doçura, né? Vamos lá para o quarto, a toalha molhada em cima da cama. Aquilo tudo vai nos deixando naquele estado de nervos, que nós perdemos toda a doçura, toda a afabilidade. Quando nós poderíamos, naquele momento, chamar a criança para refazer o que fez de errado, mas de uma maneira doce. Por favor, você pode pegar para a mamãe isso e levar para o seu lugar? Mas nós não temos tempo, né? Quando nós percebemos, nós já pegamos a toalha, já tiramos longe, o sapato jogamos para longe, nós não temos aquele controle. E Jesus nos fala, seja manso e seja pacífico. Lá no trânsito, quando nós tomamos uma flechada, como é difícil nós refrearmos, né, a nossa palavra e nós não devolvermos aquela situação. Aí quando Jesus fala da paciência, aí nós ficamos envergonhados. Paciência é algo raro. Nós somos todos impacientes. Nós só somos pacientes lá no médico, mas ficamos impacientes de esperar a nossa vez. Por quê? Porque nós queremos tudo para agora, tudo para já. Nós não nos habituamos, nós não nos educamos para ter paciência. Aí a pessoa diz, eu perdi a paciência. E o Chico sempre dizia, não perdeu, porque quem tem não perde, né? Então você não perdeu nada porque você já não tinha. E a paciência é alguma coisa que nos evita doenças. Hoje, os consultórios médicos com esofagite e gastrite é assim uma coisa fantástica. Por quê? A tal da úlcera, da gastrite nervosa, né? Todo mundo tem a tal da gastrite nervosa, que mais não é do que a nossa impaciência. Aquela vontade de nós não toleramos nada, não aceitamos nada, não temos paciência para nada, vai causando em nós um distúrbio tão grande, desde o esôfago até o estômago, passando pela hérnia de hiato, que vai nos trazendo realmente doenças físicas. E se nós conseguirmos seguir Jesus, deixando a coisa acontecer de maneira natural, não que seremos ociosos ou omissos, mas aceitando situações que não dependem de nós. É muito comum a pessoa dizer assim, eu estou sofrendo muito, porque na minha família, fulano faz isso, ciclano faz isso, Bertano faz aquilo. Ela está sofrendo pelo que os outros estão fazendo. Ela não tem a paz dentro dela, porque ela está vivendo a vida do outro, está se incomodando que o outro faz as coisas de um jeito que ela não faria. Deixa cada um viver a sua vida. Não vamos sofrer por situações que nós não podemos mudar, porque cada um tem o seu foco, cada um tem a sua visão. A obediência e a resignação é aquilo que nós já falamos agora há pouco. A resignação faz parte da nossa evolução. Não que nós vamos deixar de lutar, nós vamos lutar. Se nós temos uma doença, nós vamos buscar todos os socorros, na casa espírita principalmente, porque toda doença se instala primeiro na alma, depois é que ela vem para o corpo. Na casa espírita nós podemos buscar o socorro, vamos buscar na medicina, vamos lutar, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Mas se chegar um momento e ficar provado que aquela é a nossa prova, nós vamos ter que conviver com aquela situação, caminhar com aquela situação. O médico diz assim, problema de coluna às vezes não tem conserto, então você tem que acostumar com ele. Então você tem que ter a resignação para poder não trazer para a sua vida revolta e ser feliz. Quando Jesus nos fala,
obediência e resignação é para nos ser felizes, é para nos poupar de estarmos sempre revoltados, indignados, infelizes. Quantas pessoas passam a vida absolutamente infelizes? Não conseguem olhar as coisas boas da sua vida, só enxergam as coisas ruins. E na vida de todo mundo tem coisa ruim. Não tem ninguém que tenha a vida perfeita. Tem aquele que uma simples unha encravada é o momento de uma profunda dor e sofrimento. Tem o outro que perde um filho e consegue conviver com aquela dor. É resignado, é obediente a Deus e leva a sua vida de uma maneira adequada. Então são situações em que a alma é que vai determinar. E a cólera. O mal que faz a cólera, Jesus já nos orienta. As pessoas que têm problemas hepáticos, normalmente são pessoas que guardam a cólera dentro de si. A raiva, o desejo de vingança, de devolver, de dar o troco. A cólera modifica totalmente o nosso metabolismo. Ela nos faz adoecer. É por isso que Jesus nos alerta. Retira de você esse sentimento colérico, porque assim você vai viver mais e você vai viver melhor. Vamos lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como é difícil nós termos misericórdia com as pessoas, né? Na televisão, quando passamos lá e vemos que uma pessoa cometeu um crime, naquele mesmo instante que nós vemos aquilo, na maioria das vezes nós falamos, mas esse vai ter que pagar muito caro. Pena que aqui não tem pena de morte. Porque aí nós não temos nenhuma misericórdia com aquela pessoa. Porque naquele momento nós colocamos o nosso sentido de juiz para fora. E nós queremos julgar aquela pessoa sem ter consideração, sem ter comiseração, sem ter misericórdia, sem pensar que é um espírito em aprendizado, um espírito inferior como nós. Quantas vezes nós erramos e nós queremos que tenham misericórdia conosco? E aí nós não temos misericórdia com as outras pessoas. Quando Jesus nos fala, perdoai para que Deus vos perdoe. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós prometemos para Deus, não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoaremos ao que nos tem ofendido. Quantas vezes por dia nós orarmos o Pai Nosso, nós vamos estar nos comprometendo com Deus. Só que dali 5 minutinhos nós já esquecemos. Nós já não perdoamos, porque realmente perdoar é uma das atitudes mais difíceis. Eu perdoo, mas eu não esqueço. Então eu não perdoei, não é? Porque quando nós perdoarmos, nós vamos esquecer a ofensa. Nós vamos permitir que aquela pessoa comungue novamente conosco. Eu perdoo, mas você para lá e eu para cá. Não quero mais ouvir falar o nome daquela pessoa, mas eu perdoo. Nós não entendemos ainda o sentido que Jesus nos ensinou. Aquele que perdoa, ele esquece totalmente a ofensa recebida. Ele compreende totalmente que aquela pessoa cometeu um deslize, mas nós vamos superar tudo aquilo e não vamos guardar dentro de nós, em momento algum, a lembrança. Agora, isso não é fácil para nenhum de nós. Por mais que nós vamos lutando, nós vamos buscando, existem faltas que nós nos julgamos vítimas, nós nos julgamos que nós não merecíamos aquilo, e para nós ainda é muito difícil, mas não é impossível. Chico Xavier é uma das pessoas mais próximas de nós que mais nos deu exemplo de perdão. Com aquela vida de homem santo, foi criticado, caluniado, injustiçado, perseguido, julgado por muitas pessoas. Mas o perdão estava sempre na sua boca e no seu coração. E nós precisamos nos espelhar nestas grandes figuras, numa Madre Teresa de Calcutá, numa Irmã Dulce, num Gandhi, né? Num Paulo e num Jesus. E quando ele nos fala,
reconcilia-te com o teu adversário, enquanto caminhas lado a lado com ele. Por que ele fala isso? Se nós não conseguirmos nos reajustar com as pessoas aqui encarnados, quando um dos dois desencarnar, vai ficar mais difícil. Por quê? Porque aqui nós temos a bênção do esquecimento. Nós estamos olhando um para o outro sem saber realmente toda a história espiritual daquela criatura. Ele não sabe a nossa e nós não sabemos a dele. Há um conflito, há uma briga. Então nós teríamos que resolver só o conflito presente desta encarnação. Mas quando um dos dois vai para o outro lado, que amplia a sua visão, que amplia a sua lembrança para existências anteriores, aí os débitos anteriores vão ficar todos à mostra. Vai ficar mais difícil a reconciliação. É por isso que Jesus nos alerta, aproveita agora, que vocês estão aqui sem lembrar o que vocês fizeram lá atrás, e tentem se reconciliar, tentem se reajustar. E isso vale muito para a nossa família, não é? Porque amigo, quando não dá certo, acabou a amizade, um para cada lado e tudo bem. Mas a família não. Não dá para ter ex-irmão, ex-filho, ex-pai, ex-mãe. Não tem isso nessa situação. E é justamente nesta posição que nós nos encontramos com grandes inimigos do passado. E o adversário que Jesus fala, não é aquele adversário armado de revólver, de espada, de arma. O adversário que ele fala é a convivência diária. É o marido, é a mulher, é a mãe, é o pai. Todos nós, de uma certa forma, somos um pouco adversário um dos outros. Por quê? Porque cada um de nós tem a sua evolução, tem a sua compreensão, tem os seus sonhos, tem os seus ideais, tem a sua criação. No caso do casamento, especialmente, né, dois espíritos completamente diferentes um do outro, criados com hábitos geralmente bem diferentes um do outro. Aí, de repente, resolvem que terão uma vida em comum, mas cada um com a sua bagagem. Aí o outro diz assim, ai, fulano vai me fazer feliz. Já começou errado. Porque se esperar que o outro te faça feliz, você já não vai ser feliz. Porque se ele fizer uma coisa que você não gosta, você já não é mais feliz, porque você estava pondo a tua felicidade na mão dele. A felicidade tem que estar conosco, na nossa mão, né? Aí a pessoa pensa, a mãe chama, olha filha, cuidado, olha, esse moço tem isso, que não está bem. Aí naquela ilusão, mas ele vai mudar. Vai não. Vai mudar só por fora. Mas por dentro não vai mudar nada. Porque cada um de nós traz o seu histórico, traz a sua bagagem, traz a sua conquista. Se nós não tivermos essa máxima de Jesus, de que essa reconciliação vai ser exatamente a aceitação do que o outro é, não tem reconciliação, né? E aí acontecem as rupturas, os rompimentos, o deixar os compromissos de hoje para amanhã. E amanhã eles terão que ser cumpridos em algum momento da nossa existência espiritual. Já falamos do sacrifício mais agradável a Deus, que é o perdão. Não adianta nós orarmos a Deus, prometermos, falarmos, se dentro de nós não conseguirmos o perdão e o amor. Não adianta, não tem sacrifício. É como nós falamos, prometer 1000 coisas para Deus, 1000 coisas materiais que não dizem nada para Ele. Nós precisamos aqui dentro. O argueiro e a trave do olho, isso nós somos especialistas, não é? Como nós enxergamos o defeito do outro. Então quer dizer o quê? O argueiro, nós não enxergamos na nossa vista, mas enxergamos na casa do outro. Tem uma historinha que diz assim, uma mulher, ela era muito crítica. Ela, cada dia que ia na janela, ela olhava o quintal da vizinha e via a roupa da vizinha dependurada. E falava assim, mas essa vizinha, que coisa horrorosa. Olha a roupa dela como é encardida. Como é que ela pode deixar uma roupa encardida dessa no varal? Todo dia ela olhava na janela e a roupa da vizinha encardida. Até que um dia chegou uma amiga,
vem cá, vem ver a roupa da vizinha, mas olha, ela só fica batendo perna por aí, olha, por isso que a roupa está desse jeito. E aí a amiga, como era muito íntima, falou assim, pera um pouquinho, abre um pouquinho a vidraça, será que nós não estamos vendo bem? E conforme ela abriu a vidraça, a roupa era branquinha, bonita, muito bem lavada. Onde estava a sujeira? Na vidraça dela. É isso que Jesus fala para nós. Muitas vezes a sujeira está no nosso olho. E nós enxergamos as coisas ruins no outro. Porque é alguma coisa que nós temos aqui dentro. E nós precisamos mudar, precisamos burilar. É isso que Jesus nos alerta. E quando ele fala para nós não julgarmos ninguém, ele demonstrou isso para nós, não é? Quando levaram a ele, a mulher, para ser apedrejada, porque fora pega em adultério, e como mandava a lei, ela deveria ser apedrejada até a morte, Jesus não a julgou. Fala-nos que Jesus justamente pergunta, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Alguns dizem que Jesus começou a escrever ali na areia o nome daqueles homens que estavam ali, querendo que Jesus autorizasse o apedrejamento. E conforme Jesus escrevia o nome, começando pelos mais velhos, eles saíam saindo de fininho, saindo para lá, saindo para cá, até que não sobrou ninguém. E ela diz assim, Senhor, todos foram embora. E o seu julgamento? E Jesus disse para ela, eu não vou te julgar. O julgamento compete a Deus nosso Pai. O que Jesus mostra isso? Que nós, às vezes inconscientemente, queremos julgar as outras pessoas dentro dos nossos critérios, dentro da nossa visão. E nós não podemos fazer isso, nós não podemos julgar ninguém, só a nós mesmos. Só as nossas atitudes é que nós vamos julgar. E a indulgência é ligada a isso. Se nós conseguirmos desenvolver a indulgência, nós seremos capazes de ser misericordiosos. Se nós conseguirmos compreender que somos pequenos aprendizes, recebemos a bênção da reencarnação como uma ferramenta ideal para a nossa evolução. E todos aqueles que Jesus colocou ao nosso lado, são os prêmios que Ele nos dá para nós conseguirmos nos melhorar. Vamos valorizar a nossa vida, valorizar a nossa família, o nosso corpo físico, o nosso emprego, a nossa situação financeira, porque no passado nem isso nós merecíamos, porque nós éramos mais agressivos, mais violentos. Hoje nós estamos aqui em busca do Evangelho do Cristo, porque já percebemos que sem amor nada vale a pena. Então todos os dias de manhã, quando nós abrirmos a janela da nossa casa, nós vamos olhar para Deus e vamos dizer, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela luz que me inspira, pela luz que ilumina a minha vida. Obrigado, Jesus, pela bênção do Evangelho, que faz com que eu me transforme daquele homem velho num novo homem. Obrigado, Jesus, pela bênção da família, mesmo que seja conflituosa, mas que eu possa amá-la incondicionalmente. Obrigado, Jesus, pelo corpo físico, porque é através dele que eu vou buscar o meu crescimento. Obrigado, Jesus, pelo emprego, mesmo que não seja aquele com o qual eu sonhei, mas ele me faz trazer o pão para o meu lar. Obrigado, Jesus, por aquele familiar difícil que me obriga a refletir, a perdoar e a crescer. Obrigado, Jesus, por essa doutrina espírita que faz com que a cada dia eu possa me esforçar para crescer e para amar. Obrigado, Jesus, e graças a Deus. Queremos agradecer pelo carinho aqui pela nossa casa, por todos nós, pelas palavras e pela sua presença.
recebe uma lembrancinha em nome do grupo. Que Jesus te acompanhe, viu? Te abençoe no seu trabalho.